Bom, tem uma palavra que ela faz parte da vida. E a palavra é fidelidade, né? Você é fiel a alguma coisa? Eu me lembro quando era criança, a gente era muito... A gente tinha a farmácia do Seu Joaquim. E a farmácia do Seu Joaquim era o seguinte, todo mundo ia para aquela farmácia. Lá no nosso bairro, o Seu Joaquim, ele era farmacêutico, enfermeiro, médico. Então, tá passando por um problema, leva lá no Seu Quim. Então, todo mundo era fiel ao Seu Quim. A gente ia para lá, a mãe estava com febre, leva para o Seu Quim. Ele passava os remédios, tá, levava para casa. E aquele homem ajudou o bairro e vinha gente até de outros bairros lá no Seu Quim. Éramos fiéis àquele lugar. Houve um tempo que a gente era fiel àquele determinado açougue. Vai no açougue do Seu Alfredo, que é lá a carne é boa. Né? Ou eu ia no barbeiro, no barbeiro tal, que aquele lá cuidava do meu cabelo e tal, desde criancinha. Mas o tempo mudou. E a gente está vivendo numa época que ninguém é fiel a mais nada, né? Você é fiel onde é mais barato. É mais barato? Então é lá que eu vou. Não tem esse aqui, não, aquele lá é barato e bom, então é lá que eu vou. Então essa questão da fidelidade, ela mudou muito, né? Mas tem um setor da vida que você precisa necessariamente ser muito fiel. Primeiro, fiel nas promessas que você faz, por exemplo, no casamento. Seja fiel. Né? Casou-se, procura fidelidade ali no compromisso. Mas uma fidelidade que você precisa ter a quantas andam a sua fidelidade a Deus? Esse é um assunto muito sério. Ser fiel a Deus. E o tema da nossa mensagem nesta noite é exatamente isso. Ser fiel a Deus não é uma coisa tão simples assim. Né? Fidelidade a toda prova. Ficou boa essa arte. Né? Fidelidade, a Ana preparou ali. A toda prova. É o que nós vamos ver nessa noite. Você é fiel a Deus? Para ser fiel a Deus tem algumas implicações. Para tudo que você quiser fazer na vida e acertar, você vai ter que fazer algumas questões na mente, no coração e na sua determinação. Você precisa ser focado em algumas coisas que você faz, se quiser obter algum bom resultado. E o texto que nós vamos basear isso é Daniel, capítulo 6, os versículos de 1 a 23, que foi um homem que foi fiel, mostrou a sua fidelidade a toda prova. É incrível o que esse homem fez. E nessa noite eu quero refletir isso com você. Quando a gente tem que viver a nossa fé diante de obstáculos da vida que tentam impor, através de uma sociedade antagônica, princípios e valores que são contrários à palavra de Deus e diante dos quais a gente é desafiado a viverem numa fidelidade a toda a prova. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nos ensina a Tua palavra e mostra o Teu caminho através da manifestação do poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos começar do versículo 1. Dario, essa narrativa é muito interessante, né? Dario decidiu constituir 120 sátrapas. Você sabe o que é um sátrapa? Um tapete, uma coisa? O que é um sátrapa? Um sátrapa é uma espécie de prefeito, de governadores daquela época. Né?
os sátrapas, governadores locais. Então, 20 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocaram 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Detalhe, Daniel, ele, nesse momento que tem essa narrativa, ele não é mais um jovem de 14 anos, um adolescente, quando ele foi para lá. Ele agora é um ancião de 80 a mais. Mais ou menos, né? Ele tinha mais ou menos uns 80 anos. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Daniel, ele assumiu, nós vamos fazendo aos poucos, acompanha esse texto aí, assumiu posições estratégicas em todos os governos pelos quais ele passou. Tá? Daniel tomou a decisão na vida dele de ser um profissional por excelência, de fazer o melhor que ele podia, de ser o melhor. E ele agora está sendo cotado para ser o segundo homem mais poderoso do império. Para assumir um cargo que só o rei Dario estaria acima dele. Então, para introduzir esse assunto sobre a fidelidade de Daniel, vale alertar que nós vivemos assim num mundo e nós precisamos, como verdadeiros servos de Deus, agir no mundo. Portanto, entender que a nossa espiritualidade cristã que torna você, assim, alienado, isolado, fora do mundo, é infiel a Deus. Porque Deus não criou a igreja para ser uma bolha, para ser um gueto. A igreja não pode existir desse jeito. A igreja está no mundo, a igreja ela foi colocada no mundo, ela não pode ser alimentada por uma cultura que a gente está chamando hoje de cultura gospel. Não. Assim, que vive alienada da história. Fui para a igreja, voltei e eu não tenho mais nada a ver com esse mundo. Pelo contrário, nós temos que exercer uma influência poderosa no mundo que a gente está vivendo. Deus mesmo falou porque a igreja deveria ser o quê? Sal do quê? Da terra e luz do mundo. Veja. Ou seja, Deus chamou a igreja para estar engajada na história, na vida, nas pessoas. E como ela é sal da terra e luz do mundo? Se engajando no mundo, participando do mundo, vivendo com excelência no mundo, mas resistindo essa cultura perversa, maligna, prevalente no mundo. Essa é a nossa missão. Até porque essa foi a oração de Jesus pelos seus discípulos. Foi exatamente isso que ele pediu ao Pai. Se você ler João 17, os versículos 15 e 18, você vai encontrar a seguinte colocação: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E o versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
Tem uma frase do John Stott, pastor, escritor, pastor anglicano, e ele escreveu muitos livros, gosto muito desse autor, e ele disse o seguinte, certa vez: não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem nos sacrificar conformando a ele. Fugir do mundo e se conformar a ele são dois erros que matam a missão da igreja. Mas, porém, encontrar o equilíbrio entre não fugir e o se conformar não nos deixa, muitas vezes, em uma posição confortável. Versículo 4 do capítulo 6 de Daniel. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. O sucesso de Daniel no exílio, ele está no exílio aqui, o tornou alvo do quê? De ciúme, de inveja e de intriga. Eu gosto sempre tem um ditado que diz assim, que só leva pedrada o quem? A árvore que dá fruto. Só leva pedrada a árvore que dá fruto. Acho interessante isso daí. Porque você pode ter certeza, quando você se destaca em qualquer área, via de regra, você vai ser alvo de inveja, de ciúme e do quê? De intriga. Concorda? Isso é geral. Acontece. E na linguagem das redes sociais, até os hackers vão te investigar para ver no que pode te pegar no contrapé. E pior, quando Deus levanta você como um agente de transformação, e se você está se colocando hoje nas mãos de Deus, para ser usado por Ele, para você ser um instrumento de transformação no meio em que você está vivendo, Deus está colocando você, escutem isso, pode ter certeza de que forças humanas e forças espirituais vão se levantar para derrubar você. Quem antecipou isso foi o próprio Jesus. Jesus, João 15, 20, disse o seguinte: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então, não se surpreenda. Cristo nos alerta. Por isso, é o seguinte: se você não está pronto para enfrentar a oposição por fidelidade a Deus, você não está pronto para ser usado por Deus. Quer ser usado por Deus na sua vida? Você quer ser usado por Deus na sua vida em algum nível, em algum momento, em alguma dimensão, em alguma área? Pode ter certeza de que você vai encontrar obstáculo
O obstáculo é certo e a oposição é certa. Já estamos encontrando nos tempos de hoje. 2 Timóteo 3,12 diz assim: todos aqueles que querem viver de que maneira? Piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Perseguidos. Está escrito lá, ó. Perseguidos. E ainda o versículo 4 de Daniel, lá o 6,4, percebam que os sátrapas, esses governadores, prefeitos locais, eles eram políticos. Eles queriam o quê? Encontrar algum escândalo na administração de Daniel. E vejam, naquela época, um dia eu mencionei isso aqui, é só para ilustrar no tempo atual, né? Naquela época, não existiam órgãos de combate à corrupção como temos hoje. Não tinha Controladoria Geral da União, a AGU. Não tinha o Tribunal de Contas da União, a TCU. Não tinha o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Não tinha o MPF, Ministério Público Federal, muito menos Polícia Federal. Só o Graziano que está aqui. Muito menos Polícia Federal. Então, se com estes órgãos de controle da corrupção vivemos o que vivemos, imagina 100. E o período de Daniel, ele foi marcado por um período do quê? De corrupção. Esse negócio de corrupção é antigo, né? Corrupção. Esses políticos acharam que uma simples devassa na vida do Daniel, uma escuta telefônica do gabinete dele, já seria suficiente para derrubá-lo. Daniel estava ladeado por pessoas corruptas lá no Império. Daniel tinha assim, eu diria, tudo. Daniel tinha tudo, gente, para ser corrupto. Tudo. Porque a corrupção corria solta no Império. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Agora, é possível viver num ambiente corrupto? Esse aqui eu te pergunto para você. Será que é possível viver num ambiente corrupto? Desonesto, sujo? E ainda assim ser luz? O que vocês acham? Será que isso é possível? Ou eu estou sujeito a me contaminar também? Sujeito eu estou. Mas será que é possível não se contaminar? O versículo 4 ainda diz, né, no capítulo 6, mas não conseguiram encontrar o quê? Esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então Daniel foi um homem correto, mesmo ladeado de corrupção, por mentiras e por desonestidade. É possível ser fiel a Deus, ainda que você esteja rodeado por pessoas que estão cedendo à pressão da cultura? É possível ser fiel? O que você acha? Diga aí nos seus comentários. Se não, vejam, qual que é o significado do nome Daniel?
Deus é o meu juiz. E o que significa isso em outras palavras? Deus é o que diz para mim o que é certo e o que é errado. E Daniel tem essa consciência. Ele sabe que mais importante do que agradar a homens é agradar a quem? A Deus. Porque Daniel está dizendo, Deus é o meu juiz. Portanto, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu não me importo o que dizem a meu respeito. Mesmo que eu esteja no meio de um grupo que caminha na contramão da vontade de Deus, eu não vou seguir esse grupo. Ainda que eu seja rotulado, taxado de estranho, de esquisito, de maluco, de radical e de fundamentalista, eu não me importo com os rótulos que as pessoas colocam sobre mim. Eu só me importo com o rótulo que um dia Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário colocou em mim e me chamou de filho dele, quando eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou um filho de Deus. Eu não me importo com os rótulos que as pessoas colocam em mim. Isso é o mais importante para mim. O versículo 5 a 9 diz assim: Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você. O que você faria se a sua vida fosse castigado com pena de morte para você ser convocado a parar de orar? A colocar a sua fidelidade a Deus em xeque? Qual atitude você tomaria se você é uma pessoa que costuma orar? Que tem uma vida de oração com Deus? O que você faria se recebesse um documento desse, um decreto desse, por escrito? Se você orar ao seu Deus, em algum momento você vai ser morto. O que você faria assim? Eu vou dar 3 opções para você. Tá? 3. Bom, a primeira opção é esta. Você pode parar de orar. É o que o Daniel poderia ter feito. Eu vou parar de orar. Era uma opção, ele poderia dizer isso. Senhor, eu estou com 80 anos, né? Eu já oro a vida inteira diante do Senhor, né? E o decreto era para quanto tempo? 30 dias. Um mêsinho, passa rápido, Senhor. A gente dá um intervalo, não preciso conversar contigo, fica de boa, vamos dar um intervalo na nossa conversa. Precisa orar. Até porque
eu valho mais vivo do que morto, né? Porque eu estou interferindo aqui nesse reino, né, Senhor? Então, e outra coisa, Daniel, ele estava para ser empossado no cargo mais importante do governo da Pérsia. Então, era uma coisa que ele iria se comprometer se continuasse orando. Parar de orar é uma opção. Segunda opção, talvez essa aqui seria a que eu tomaria. Eu faria isso. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Qual que era a segunda opção? A segunda opção é a seguinte, talvez eu faria assim, eu oraria escondido. Uma opção? Não é? Eu poderia orar andando pelo caminho, orar quando eu estivesse dirigindo, eu podia orar enquanto eu estivesse no meu trabalho, orar na minha mente. O que vocês acham? Não era uma boa opção essa daí? Porque, veja bem, né? Eu simplesmente oraria na minha cabeça. Oraria aqui na minha mente, né? No meu coração, sem que ninguém percebesse. Eu creio que seria possível orar assim. Vocês não acham? Né? É uma opção. Ou eu iria num lugar escondido. E oraria sem que ninguém notasse. Não querem que eu ore, então eu orarei sem que ninguém perceba. Vou orar escondido. Parece ser uma boa opção essa aqui. Né? E a terceira opção, qual que seria? Continuar orando publicamente e ser morto. Simples assim. Qual foi a opção que Daniel escolheu? Versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, Daniel, aqui ele faz a opção pelo quê? Pelo lugar de maior visibilidade da casa dele. Ele fez questão de ir para o segundo andar, com as janelas abertas, e não apenas isso, ele se dobrou de joelhos. Podem olhar, que eu estou orando mesmo. E Daniel está fazendo aqui questão de que todos vejam que ele estava orando. Daniel está praticando um ato público do quê? De desobediência. É o que ele está fazendo aqui. Foi a escolha dele. O que você faria? Você é fiel a Deus? Talvez você não foi questionado a esse ponto, mas ele foi. O cristão é orientado, sim, nós somos encorajados a orar pelas autoridades, quer a gente goste ou não. Ore pelas autoridades, não é assim? Ore pelo seu país. O seu compromisso é orar pelo seu país. Ore. A obrigação do cristão é obedecer às leis do seu país, não é mesmo? Claro, e nós devemos fazer isso. Goste delas ou não. A carga tributária é alta para nós. Mas eu tenho que pagar e eu tenho que declarar. É lei. Ponto. E conto com as bênçãos do Pai. Né? Goste você ou não. Eu preciso ser o melhor cidadão nessa terra. Como expressão do reino dos céus. Mas tem exceção. Tem exceção. Olhem, prestem atenção. A exceção é quando as autoridades do meu país e quando as leis do meu país
me obrigam a fazer algo que contraria frontalmente a sabedoria de Deus. Quando as autoridades do meu país e as leis do meu país me obrigam a fazer algo que Deus condena, a dizer sim para aquilo que Deus está dizendo não, nesse momento, a desobediência não é só justificada, mas ela é ordenada por Deus. Como os discípulos lá em Atos foram obrigados a se calarem quando pregaram o Evangelho. E aí os apóstolos disseram, olha, vocês vão ser mortos, vocês vão ser torturados e tal, se vocês não pararem de pregar o Evangelho. Eles falaram, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Nós vamos continuar pregando e vamos assumir o que a gente tem que assumir diante da lei. Se tivermos que sermos mortos, seremos. Eu digo isso porque nós vamos nos deparar com situações na vida, meus queridos, amados irmãos, amigos, aqui você que nos ouve em algum lugar, nós teremos que fazer escolhas entre preservar a nossa vida, a honrar a Deus, entre o fazer o que é mais seguro e o que é certo. Esse momento vai chegar. E a escolha é sua, é minha, é nossa. Ainda o versículo 10 diz, quando Daniel soube que o decreto foi publicado, ele foi orar. Eu fico impressionado com o compromisso que Daniel tinha com a oração. É um negócio impressionante esse negócio da oração que ele tinha. Gente, a oração é tão séria que todos os dias nós precisamos orar. Todos os dias. A gente precisa se prostrar diante da presença de Deus. Né? Por quê? Daniel prefere orar a salvar a sua própria vida. É o que ele faz. Daniel prefere ser devorado por leões a ser privado de orar. É isso que ele está escolhendo aqui. Ele está dizendo, Dario, você pode tirar a minha vida, mas você não vai tirar o meu tempo a sós com o meu Senhor. Isso é o compromisso radical de oração. Então, aqui notem, a fidelidade de Daniel a Deus está intimamente ligado com a sua vida de oração. Porque eu não acredito que Daniel foi orar para permanecer firme diante do decreto de Dario, não. Então, o que Daniel fez foi ficar firme diante do decreto de Dario ou da fidelidade dele a Deus. Em grande medida tem a ver com a vida de oração que ele tinha diante de Deus. É no quarto secreto de oração que nós travamos as batalhas mais renhidas da nossa vida. Eu confesso que as grandes questões da minha vida foram resolvidas com os joelhos no chão. E às vezes eu resolvi sem emitir uma só palavra para o momento que eu precisava enfrentar. Porque quem luta por nós é o Senhor. Nós não vivemos um Deus mecânico, teórico, que eu venho para a igreja, ouço sobre Deus e ele não interage conosco. Nós vivemos ao lado de um Deus que age em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Ele age. Agora, me parece que nós estamos ocupados demais para orar. Né? Eu sei que a vida para muitos é muito corrida. E eu sei também que algumas coisas não podem cair de jeito nenhum na nossa vida, como o casamento, como o relacionamento com os filhos, como a saúde. E nós estamos o tempo todo tentando equilibrar a vida, não é mesmo? Nas várias áreas. Estamos tentando
equilibrar, arrumar as coisas. E a vida é corrida mesmo. Agora, pensa nesse Daniel aqui. Ele era um político poderoso. Daniel era um político influente. Daniel tinha uma agenda cheia. Novas demandas surgiam para Daniel o tempo todo. Daniel estava assumindo a administração do império. Até o momento, 40 prefeitos estavam sob a liderança de Daniel. E Daniel tinha uma vida agitadíssima, tinha uma agenda enorme. Apesar disso, ele separava 3 momentos diariamente para falar com Deus. Que coisa, que exemplo. Isso significa que a agenda de compromisso de Daniel não matou a vida que ele tinha de oração com Deus. Quanto tempo você gasta de oração? Porque falta de oração não é por falta de tempo. O que nos falta é ganhar consciência do que realmente tem valor na nossa vida e de quais são as prioridades. Porque a gente arruma tempo para tudo, para fazer tudo que a gente gosta, que a gente ama, não é mesmo? Então não diga, eu não tenho tempo para minha família. Diga assim, a minha família não é prioridade para mim. Não diga, eu não tenho tempo para os meus filhos, mas diga, os meus filhos não são prioridade para mim. Não diga, eu não tenho tempo para orar. Diga assim, a oração não é prioridade para mim. Porque tudo aquilo que é prioridade para a nossa vida, sabe o que a gente faz? A gente dedica tempo. A gente arruma tempo. Tem uma frase do John Piper, um outro escritor e pastor, que ele diz assim, uma das maiores utilidades do Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, será provar, no último dia, que a falta de oração não era falta de tempo. O que nos falta é ganhar consciência do que tem valor na nossa vida. Eu quero concluir aqui com o texto final, 11 a 23. Então, aqueles homens do capítulo 6 de Daniel. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram, orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real, perguntaram ao rei, não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu, sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram, lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música
e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Sabe a grande lição aqui? É que Daniel foi fiel aos 14 anos de idade e Daniel foi fiel aos 80 anos de idade. Que lição que você tira daqui? O grande ensino é que o que importa não é como começamos, o que importa é como nós terminamos. Será que você que é fiel agora, jovem, que está aqui presente, você que está na meia idade, já está um pouquinho, está avançando, você vai ser fiel a Deus até o fim? Você está decidido a ser fiel até o fim? Né? Ele foi fiel aos 14. Aos 80 a mais, ele ainda é fiel. Né? E eu fico pensando, quando que será que eu vou chegar à estatura de Daniel e chegar ao final da minha vida, né? E dizer, Senhor, eu permaneci fiel ao Senhor até o último momento. A Bíblia diz que ser fiel até a morte, eu te darei o quê? A coroa da vida. Ser fiel. Não é como você começa na sua fidelidade a Deus, é como você continua sendo fiel durante o período da sua vida e até o final, na sua velhice, você continuar sendo fiel. Aquele que como Daniel, dessa história, será que eu consigo chegar, né, que foi esse Daniel que foi alvo de inveja, de traição, de conspiração, aquele que também foi jogado numa cova, né? Esse Daniel, que soube fechar, né? E teve um Deus que fechou a boca dos leões. Né? Nós também devemos confiar, não no Daniel da história, mas no Daniel que também foi jogado numa cova, um tipo de Daniel, aquele que soube fechar essa boca dos leões. Ele soube fechar as bocas dos leões, mas esse Daniel que eu estou falando com você agora, não é o que fechou a boca dos leões, mas é o que fechou a boca da morte e do inferno, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus saiu daquela cova vivo. Essa é a história do Evangelho. E a história e a vitória de Jesus sobre a morte garantiu a mim e a você, conquanto não tenhamos a estatura espiritual de Daniel, eu e você somos filhos amados de Deus. Isso traz no coração daquele que crê neste Daniel maior, que é Jesus Cristo. O único desejo de você ser fiel a Ele, mesmo em face das piores fornalhas mais quentes e dos rugidos mais ferozes deste mundo, você ser fiel. E quando eu olho para Jesus, eu quero ser fiel a Ele até a morte. E essa compreensão de quem é Jesus e o que Ele fez na cruz do Calvário é que me faz viver. Eu quero viver em fidelidade. E pode ser que hoje você não esteja vivendo sob pressão, mas um dia você venha estar. Onde você seja tentado a flexibilizar e a negociar os seus princípios e os seus valores para não perder determinadas coisas e privilégios. Que nesse momento você possa se lembrar do seu maior Daniel, Jesus, o nosso Senhor. Que você tenha o desejo incontido de ser fiel a Ele, ainda que sob a maior pressão que possa lhe acometer. Então, que você possa ser fiel a toda a prova. Os embates estão por aí. As coisas estão acontecendo, tentando nos pressionar e tentando nos fazer seguir uma agenda que não é a agenda de Deus,
mas é a agenda do inimigo. Mas nós, aqueles que cremos em Deus, vamos continuar crendo na palavra e no que Deus nos diz para fazer, não no que a sociedade e no que a cultura está nos dizendo para fazer. E sendo fiéis, nós vamos ser aguardados, nós vamos ser tocados, nós vamos ser protegidos por esse Deus maior que cuida de nós. E tudo que Ele quer que você tenha na sua vida é uma fidelidade a toda prova. Quando lhe vier a pressão, você possa dizer sempre, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus e eu sou de Jesus. Seja fiel até a morte e Ele vai te dar a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.